Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras e hoje nós iremos continuar o estudo baseado nos deveres dos cristãos. No primeiro vídeo verificamos que todo cristão tem o dever de obedecer a Deus. Obedecemos a Deus quando obedecemos a sua palavra. No segundo, verificamos que todo cristão tem um dever de orar a Deus. Oração é comunicação pessoal com Deus. Quando estudamos a palavra, ouvimos ao Senhor, a sua voz. Quando oramos, falamos com o Senhor, é a nossa voz. E em terceiro lugar, no vídeo de hoje, iremos verificar dentro dos deveres dos cristãos que todo cristão tem o dever de render graças a Deus. Isso mesmo, nós devemos ser gratos a Deus, devemos ser agradecidos a Deus por tudo. Mas eu destaco aqui algumas coisas pelas quais devemos agradecer a Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, pelo que devemos render graças a Deus? Pelo cancelamento da ira divina. Meus irmãos, existe uma coisa que é dita por aí, e até dentro de algumas igrejas, de que o diabo está furioso contra a sua vida, porque você tem pecado. Você tem transgredido, você tem errado. Isso não é verdade, meus irmãos. Jesus ele não veio morrer na cruz para aplacar a ira do diabo contra a nossa vida. Ele veio morrer na cruz para aplacar a ira de Deus contra a nossa vida, contra o pecador. Jesus ele substituiu o pecador na cruz, mas por causa da ira de Deus. O dilúvio que foi enviado à terra por causa do pecador e do seu pecado, não foi o diabo que mandou, foi Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela não foi realizada pelo diabo, e sim por Deus, por causa do pecador e do seu pecado. Jesus ele teve que vir morrer na cruz, não para cessar ou para aplacar a ira do diabo contra o pecador e o seu pecado, mas Jesus veio morrer na cruz para aplacar a ira divina contra o pecador e o seu pecado. Jesus ele morreu por nós e em si mesmo ele recebeu toda a ira de Deus contra o pecado. Recebeu toda a punição de Deus contra o seu pecado, contra o nosso pecado que estava sobre ele. Por isso que, em relação à igreja, a Bíblia afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que, em relação à igreja, a Bíblia diz que os cristãos foram justificados, ou seja, eles se tornaram inocentes diante de Deus porque Jesus se tornou culpado diante de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu em si a minha prostituição, a minha mentira, a minha soberba, a minha fofoca, recebeu as minhas intrigas, a minha avareza, a minha idolatria, para que eu pudesse receber em mim a sua justiça, a sua santidade e para que eu pudesse ser aceito na presença de Deus. Então, os cristãos estão salvos da condenação não por conta dos seus méritos, mas por causa dos méritos do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tirem da cabeça de vocês que o diabo fica furioso contra o ser humano e os seus pecados. Quem fica furioso contra o ser humano e os seus pecados, contra o pecador e as suas transgressões, é o Senhor Deus. A doutrina da ira divina, ela tem que ser exposta na Bíblia. E tem um texto da Bíblia que diz que Deus falando, minha é a vingança. Esse texto
todo mundo irá entendê-lo no dia do julgamento final, no dia do grande juízo, no dia em que todo homem terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Então, em primeiro lugar, nós que servimos a Deus, que somos salvos, transformados, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos que ser gratos a Deus pelo cancelamento da ira divina que aconteceu exatamente no sacrifício de Jesus. Ele foi o Cordeiro imaculado, santo e puro que foi condenado no lugar do pecador e do seu pecado. Então, nós temos que ser gratos a Deus por isso.